Eu tenho que continuar porque o Paysandu estreou com derrota no Campeonato Brasileiro da Série B, terminou o jogo no Mangueirão, Paysandu 1, Atlético Paranaense 2, muita coisa pra gente falar, na verdade o Paysandu entregou a vitória ao adversário, muita coisa pra gente falar nesse vídeo. Meu nome é César Maric, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecerem através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Se inscreva no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, concordando ou discordando de mim, sempre dando a opinião de vocês. É bem bacana, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos analisar essa derrota do Paysandu na estreia da Série B. Antes de entrar no jogo em si, eu estou engasgado com uma situação aqui que a gente tem que abordar logo de cara. Como eu disse na introdução até, deu uma palhinha na introdução, o Paysandu entregou a vitória para o Atlético Paranaense, porque os dois gols do Furacão foram dados para a equipe paranaense. Não foram jogadas trabalhadas, jogadas ensaiadas, jogadas de uma individualidade incrível dos jogadores do Atlético Paranaense, enganou a defesa do Paysandu, bem trabalhado, taticamente perfeito. Não! O Paysandu entrega os dois gols. No primeiro gol, o Brian Bosch dá uma assistência, ele vai dominar uma bola na área, que ele tem que isolar a bola, isola a bola, mas não, ele vai dominar, perde totalmente o domínio da bola, sobra para o jogador do Atlético Paranaense, ele dá assistência para o jogador do Atlético Paranaense abrir, o argentino abrir o marcador, fazendo 1-0 para o Furacão. No segundo gol, o próprio Brian Bosch fez uma partida péssima, o Brian Bosch, quando trazer o campinho aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais. Ele toma um drible, ele é driblado de uma facilidade incrível, só que o maior erro ainda nem foi dele, ele toma esse drible, só que o Martins tá na cobertura, recupera a bola, o jogador do Atlético Paranaense cai no chão, a bola dominada pelo Martins, o Martins tropeça na bola, escorrega, sei lá o que ele faz, ele devolve a bola para o jogador do Atlético Paranaense que estava no chão, ele levanta, invade a área, se recupera, cruza, o jogador finaliza, no rebote o Atlético Paranaense faz o segundo gol. Ou seja, ele praticamente deu uma segunda chance para o ataque do Atlético Paranaense. Não, calma aí, vocês falharam agora? Toma uma segunda oportunidade para vocês fazerem esse gol. Ou seja, os dois gols do Atlético Paranaense foram erros crassos da defesa do Paysandu. E por que eu quero começar o vídeo falando sobre isso? Porque foram 3 pontos que o Paysandu deixou de conquistar. Não é absurdo eu falar que o Paysandu perdeu, jogou no lixo 3 pontos. Às vezes a gente até fala assim no calor da emoção, ou fala do jogo que na verdade nem era para ter vencido não, né? Mas o Paysandu jogou no lixo por erros individuais defensivos, que não é de hoje que comete esses erros. Se no nível do Campeonato Paraense o Paysandu tomava gol quase todo o jogo, na Série B não seria diferente. E na Série B com um adversário extremamente qualificado, que não é adversário do nível do Campeonato Paraense, não é adversário de Copa Verde, que o Paysandu na Copa Verde disputou só com time de Série C, D, sem divisão nacional, como São Raimundo de Roraima. Então não são esses times. Tirando o Clube do Remo, que é o rival e também está na Série B, vamos colocar do mesmo nível, não tem. Só adversários fracos. O Paysandu já tomava gol e tomou 2 gols dados para a equipe do Atlético Paranaense. Vamos agora para o jogo em si. O Paysandu, ao meu ver, muita gente falando que o Paysandu começou mal a partida, eu não acho, tá? O Paysandu sim teve menos posse de bola, sim finalizou menos com o adversário, só que era um jogo estudado. Eu acho que você precisa entender o cenário. O Paysandu estava jogando com o Atlético Paranaense, querendo ou não, é o favorito a ser campeão da competição. Como eu disse agorinha, o Paysandu está acostumado a jogar contra equipes muito mais fracas que o Atlético Paranaense, em competições mais fracas também, e agora uma outra visibilidade, jogo transmitido para o Brasil todo pela ESPN e pelo Disney Plus. Então é um outro nível, realmente, é um outro nível de competição, de adversário, de visibilidade, de dinheiro, de tudo. De tudo. Então, eu acho que o Paysandu não jogou mal o primeiro tempo, não iniciou mal. Foi um primeiro tempo realmente estudado, taticamente o PK fez o terceiro zagueiro, jogou como terceiro zagueiro para justamente liberar mais o Brian Bosch da equipe do Paysandu. Então, foi um Paysandu que, ao meu ver, esteve bem até a falha do Brian Bosch. Esteve bem assim, entre aspas, porque não conseguiu finalizar, teve os problemas de não conseguir finalizar, mas pelo menos conseguiu administrar melhor a partida e estava estudando o adversário. Até o Brian Bosch falhar, e depois o Atlético Paranaense fez 1-0, o Atlético Paranaense durante uns 10 minutos foi melhor que o Paysandu, o nervosismo bateu a porta da equipe do Papão, que só foi se acalmar com o empate do Vilela, um bonito chute, a bola foi desviada, entrou, e o Vilela que fez uma boa partida, sabe aqui que
O Vilela, eu coloco ele em algumas situações assim, bem questionáveis de sua titularidade, mas eu tenho que ser justo na minha análise. E o Vilela, não só pelo gol, fez uma boa partida. E depois que o Paysandu empata, o Paysandu melhora no jogo. Aí já tranquiliza, a torcida já volta mais a favor do clube, do time, e vai para o intervalo nesse cenário. No intervalo, o Luizinho substitui o Vargas, que fez uma partida muito ruim para a entrada do André Lima, foi uma boa substituição, e o Paysandu volta melhor. Então, o Paysandu, aí sim, eu posso falar, jogou melhor, jogou bem melhor que seu adversário, inclusive. Chegou uma altura do segundo tempo, o Paysandu tinha 5 finalizações contra uma finalização do Atlético Paranaense. Qual que foi um dos problemas? Fora essa questão dos gols dados para o adversário, um dos problemas do Paysandu, o ataque. O Rossi é um jogador espetacular. Vamos até abrir um parênteses. O Rossi jogou muita bola de novo. O Rossi, ele é o diferencial da equipe do Paysandu, é um jogador que poderia estar em um outro cenário do futebol brasileiro. A sorte do Paysandu que ele é bicolor, que ele queria jogar no clube, queria voltar para o Pará. Porque é um jogador que se dedica bastante, é um jogador que entrega, é um jogador que é conhecido no Brasil todo, e às vezes esse jogador vem para o futebol do norte e tal, e quer dar uma de chinelinho. Ele não, ele corre, ele marca, ele faz transição defensiva, ele volta lá na defesa para marcar a saída de lateral, para acompanhar o lateral. Então assim, é um jogador fora de série. O Rossi é um jogador que realmente desequilibra nesse ataque do Paysandu. Só que falta mais alguém, e nesse jogo faltou mais alguém. O Marlon apareceu pouco no primeiro tempo, ele fez uma boa jogada, um drible que ele deu, depois uma abertura de jogo, mas apareceu pouco. No segundo tempo se movimentou bastante, mas não conseguiu ser um diferencial técnico. Del Valle, uma partida bem abaixo, bem fraca do paraguaio. Quem acompanha o canal sabe que eu sempre coloco em questão a qualidade do Del Valle. Eu testaria um outro jogador. Boraz pode ser reserva por questão desculpa, por questão física, mas não se compara, né? Boraz com o Del Valle não se compara. E o Nicolas, a questão de centroavante. Centroavante você sempre tem que analisar de uma maneira diferente quando a bola chega, o que ele faz. E a grande chance que chegou no centroavante do Paysandu foi o Benítez, quando substituiu o Nicolas, perdeu uma oportunidade incrível que a gente vai falar aqui também. Ou seja, o Paysandu sentiu falta de alguém de mais qualidade para jogar nesse ataque. Porque se tivesse um jogador mais diferente, assim como tem o Rossi, mas tivesse mais companhia, ou a bola tivesse tentado chegar mais para o Nicolas tentar fazer alguma finalização, poderia ser diferente. Eu não gostei do Luizinho ter colocado o Rossi na esquerda, pro Del Valle jogar na direita. O Rossi, ele joga muito melhor, na minha opinião, pela direita, um jogador mais agudo, mais incisivo, vai mais para cima do adversário, conhece bem mais aquele lado de campo. Então não faria, em hipótese alguma, essa substituição para deixar o Del Valle, que tem uma qualidade para mim bem questionável, em jogar do lado direito de campo. No segundo tempo, o Paysandu ainda teve uma grande oportunidade de virar o jogo, num passe espetacular do Rossi. Do meio campo, de primeira, ele lança o Benítez, um passe lindo do Rossi. O Benítez sai na cara do goleiro e perde a oportunidade. Na sequência, o que acontece? Aquele ditado do futebol: quem não faz, leva. E o Atlético Paranaense, como eu citei aqui no início do vídeo, aquele gol dado do Paysandu, drible fácil que o Brian Bosch levou, e o Martins dando a bola: toma, faça a jogada de novo. Você errou primeiro, mas toma a segunda chance. E o Atlético Paranaense foi lá, fez o segundo gol. Se vocês perguntarem para mim, pelo segundo tempo que o Paysandu fez, foi merecida a derrota? Eu vou falar o meu conceito de jogo, o meu conceito de futebol. Foi porque um time que entrega 2 gols para o adversário e perde um gol na cara do goleiro, não tem como vencer o jogo, gente. Desculpa, mas não tem como vencer o jogo. Série B não é brincadeira. Então não tinha que finalizar mais. Teve até mais posse de bola no segundo tempo, teve muito mais finalização, teve 5 escanteios contra nenhum do Atlético Paranaense. Se você defensivamente dá os 2, a outra equipe não trabalhou para fazer os gols. Foram dados 2 gols e ainda perde um gol de cara. Mesmo assim merecia vencer? Não merecia. E é uma pena, porque o Paysandu tinha tudo para sair com os 3 pontos. Principalmente pela segunda etapa que fez. Mas os erros individuais e faltou mais jogador de qualidade nesse ataque do Paysandu, como eu estou citando aqui. Vamos para o campinho, para a gente ver a escalação do Paysandu também e abordar a questão tática também da equipe bicolor. Tá aí.
Paysandu foi a campo com Matheus Nogueira, Brian Bosch, uma partida péssima do Brian Bosch, né? Falhou nos 2 gols, provavelmente no primeiro, ofensivamente errando muito passo, acho que ele sentiu a partida que fez, e muito ruim. Martínez, olha, essa zaga Martínez-Quintana, vocês sabem que eu não gosto dela, uma zaga extremamente lenta, mas se o Martínez não tivesse falhado, como falhou no gol do Atlético Paranaense, ia passar isenta essa zaga, porque no jogo de hoje, porque não tiveram culpa do primeiro gol, a culpa foi do Brian Bosch, mas o Martínez falha clamorosamente no segundo gol do Atlético Paranaense, então, ponto negativo pro Martínez. Quintana, partida razoável. PK, funcionando muito com o terceiro zagueiro, muitas vezes com o Paysandu com a bola, e o que acontecia? O Brian avançava e o Marlon fazia essa ponta esquerda, essa dobradinha junto com o Del Valle, como eu disse, não me agradou. Vilela no meio campo, Vilela para mim fez uma partida muito boa, tá? Muito boa. Tanto é que contra o André Lima, na última partida entrou quem? Ele no lugar do Vilela, que não estava bem, mas nessa partida de hoje ele estava bem. No lugar do Vargas, o André Lima entrou no lugar do Vargas, que o Vargas bem mal. Vargas não conseguiu dar um dinamismo nesse meio campo, foi engolido pelo Zapelli, autor do primeiro gol do Atlético Paranaense. No ataque, o quarteto ofensivo, o Marlon atacando muito pelo lado esquerdo, caindo às vezes pelo meio, o Paysandu ainda, por mais que entrou o Giovani não entrou bem de novo, né? Entrou pouco tempo, tá? Vou ser justo, também jogou pouco tempo, mas não conseguiu contribuir tanto. O Paysandu, na verdade, depois toma o segundo gol, acaba também, né? Paysandu, depois da maneira que toma o segundo gol, o time sente. O time sente que tomou o segundo gol por besteira, porque fizeram besteira. Então, sentiu, não conseguiu atacar mais nada. Então, aquele segundo tempo bom que o Paysandu estava fazendo foi até tomar o segundo gol. Rossi, já falei dele, espetacular. Nicolas, pouco participativo, depois entrou o Benítez, que teve a grande chance. E o Nicolas brigando sempre, mas não teve uma oportunidade. O Benítez teve a oportunidade, falhou. E Del Valle, que jogou muito mal, e depois entrou o Boraz, porque as substituições do Paysandu fora do intervalo foi Benítez no lugar do Nicolas, Boraz no lugar do Del Valle, e o Heverson entrando no lugar do PK. Então é isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Esse é a primeira análise da primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Paysandu desperdiça 3 pontos, joga 3 pontos no lixo, erros individuais que têm que ser corrigidos. Vamos lá. Um abraço a todos que acompanharam o nosso vídeo, se inscreva aqui no canal e até o próximo.